Nossa odisseia pelo labirinto das emoções inicia-se com a questão profunda que ressoa em todos nós: como parar de ser escravo das suas emoções? Essa indagação serve como o chamado para uma jornada épica rumo à liberdade emocional, uma busca para transcender as correntes que frequentemente nos prendem aos caprichos efêmeros das emoções. Neste trajeto, ancoramos nossas reflexões nos alicerces da filosofia estoica, uma bússola confiável para iluminar os mares turbulentos da experiência humana. Imaginem as emoções como correntes subterrâneas que esculpem a paisagem intricada da nossa existência. Elas são o tempero da vida, colorindo nossas interações diárias e moldando as escolhas que fazemos. Quando compreendemos e canalizamos esse poder de maneira consciente, as emoções tornam-se uma fonte de enriquecimento para nossas vidas. No entanto, quando negligenciamos esse equilíbrio e permitimos que elas assumam o controle sem restrições, corremos o risco de nos tornarmos escravos de impulsos passageiros, perdendo o leme da razão. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas do estoicismo, explorando como seus princípios podem guiar-nos rumo à liberdade emocional. Abordaremos temas cruciais, por isso convido você a ficar até o final, pois cada momento será uma oportunidade para enriquecer sua compreensão, fortalecer sua serenidade e descobrir práticas transformadoras que podem moldar a forma como você navega as águas turbulentas das emoções. Juntos, desbravaremos o estoicismo em busca de uma vida mais serena e autêntica. Vamos ilustrar esse conceito com um exemplo palpável do cotidiano. Imaginem-se testemunhando uma discussão acalorada no ambiente de trabalho. O calor da raiva emerge e a emoção ameaça assumir o comando. Sem uma pausa para reflexão, a reação impulsiva torna-se iminente e palavras impensadas poderiam ser proferidas, lançando uma sombra sobre o ambiente profissional. Nesse instante, as emoções estão à beira de se tornarem as condutoras de nossas ações, ditando o curso dessa interação. Agora, contrastemos essa cena com outra situação. Suponhamos que, em vez de ser arrastado pela correnteza da raiva, façamos uma pausa consciente. Ao reconhecer a emoção que surge, sem permitir que ela governe nossas ações, ganhamos o controle sobre a situação. Essa habilidade de discernir, de não ser meramente levado pelos impulsos emocionais, torna-se vital para a tomada de decisões ponderadas e construtivas. Ao permitir que as emoções se transformem em conselheiras em vez de comandantes, desvendamos um poder oculto. Tornamo-nos observadores atentos de nossas próprias respostas emocionais. Uma postura que não busca suprimir as emoções, mas entendê-las. É nesse momento de consciência que se inicia a jornada rumo à liberdade emocional, onde nossas reações não são mais reações automáticas, mas escolhas conscientes. Elevando-se com a filosofia estoica. A complexidade das emoções, como descrita anteriormente, encontra sua orientação nos princípios da filosofia estoica. Esses sábios navegadores oferecem uma visão única que eleva nossa compreensão e controle sobre o poderoso mar emocional. Ao adentrar o universo estoico, deparamo-nos com o conceito de apatia, não no sentido moderno de apatia, mas como uma serenidade conquistada por meio da sabedoria e discernimento. Em um cenário cotidiano, como a discussão acalorada no trabalho, um estoico aplicaria a resiliência da alma, reconhecendo que as palavras de outros não têm o poder de perturbar seu âmago. Imaginem-se diante de uma situação desafiadora que escapa ao seu controle, como atrasos em um projeto devido a circunstâncias externas. Em vez de serem dominados pela frustração, os estoicos buscariam aceitar o inevitável, encontrando oportunidades de crescimento na adversidade. Essa abordagem contrasta com a entrega desesperada ao desgaste emocional, marcando a diferença entre ser um joguete das emoções e um mestre sobre elas. A atenção plena,
um dos pilares do estoicismo, torna-se uma prática diária. Assim como na meditação, um estoico treina sua mente para observar as emoções que surgem sem ser arrastado por elas. Considerem a ira que pode surgir diante de uma crítica injusta. Um estoico, praticando a atenção plena, torna-se um observador, permitindo a compreensão da emoção sem permitir que ela dite suas ações. Agora, na nossa jornada, as emoções se tornam não apenas uma paisagem a ser navegada, mas verdadeiras aliadas na construção de uma vida mais significativa. Com as ferramentas do estoicismo, começamos a direcionar conscientemente as correntes emocionais, transformando impulsos em decisões ponderadas. A filosofia estoica não busca suprimir a experiência emocional, mas sim transcendê-la. Ao permitir que as emoções se transformem em conselheiras em vez de comandantes, embarcamos em uma jornada para compreender não apenas o que sentimos, mas também como escolhemos responder a esses sentimentos. Navegando com os princípios estoicos. À medida que continuamos nossa jornada nas águas serenas do estoicismo, deparamo-nos com a distinção crucial entre o que está dentro e fora de nosso controle. Imaginem um cenário em que um projeto meticulosamente planejado é impactado por uma mudança inesperada. O estoico, nesse momento, reconhece a futilidade de resistir ao incontrolável, optando por ajustar suas velas em vez de lutar contra ventos contrários. A virtude estoica da coragem moral também se revela instrumental em nossa narrativa. Ao confrontar situações desafiadoras, como um confronto ético no ambiente de trabalho, o estoico não se curva à pressão externa, mas sim à sua própria integridade. Isso contrasta vividamente com a reação impulsiva que pode surgir quando permitimos que as emoções desencadeiem decisões precipitadas. O estoicismo, então, se torna uma bússola moral, guiando-nos na arte de transformar desafios em oportunidades de crescimento. Considerem a analogia de um capitão que, ao enfrentar uma tempestade, não apenas sobrevive, mas aprende a navegar com mais maestria. Da mesma forma, os estoicos nos encorajam a não apenas suportar as tempestades da vida, mas a florescer sob suas condições. A atenção plena estoica, ao se aprofundar, revela-se uma ferramenta multifacetada. Ao enfrentar uma situação potencialmente irritante, como uma crítica injusta, um estoico não apenas observaria a emoção, mas também praticaria a premeditação dos males. Antecipando os desafios, ele se prepara mentalmente, fortalecendo-se contra as ondas emocionais que poderiam desestabilizá-lo. Nossa viagem pelo estoicismo nos leva a abraçar a inevitabilidade da mudança. Assim como o leme de um navio se ajusta para enfrentar correntes desconhecidas, o estoico abraça a impermanência da vida, transformando-a em uma aliada em vez de uma adversária. Conforme exploramos esses princípios, somos desafiados a transcender as emoções não como um ato de negação, mas como uma expressão de domínio pessoal. Este é um convite para uma vida de significado, onde cada onda emocional se torna uma oportunidade para navegar em direção a uma vida mais serena e autêntica. Explorando o autodomínio nas relações interpessoais. Em nossa busca incessante por libertar-nos das amarras emocionais, adentramos o intrigante território do autodomínio nas relações interpessoais. Visualizemos uma situação comum, um desacordo com um colega de trabalho. A reação emocional iminente pode ser de irritação ou frustração. No contexto estoico, esse desafio se torna uma oportunidade para aplicar os princípios do autodomínio. Ao invés de ceder à raiva, o estoico escolhe responder com calma e compreensão. Esta prática não apenas fortalece sua própria serenidade interior, mas também influencia positivamente o ambiente ao seu redor. Assim, mergulhamos nas águas do autodomínio, descobrindo que, ao escolher nossas respostas emocionais com sabedoria, transformamos não apenas a nós mesmos,
mas também as dinâmicas das relações que sustentam nossa jornada. Continuemos a desbravar esse fascinante caminho em busca do autodomínio emocional. Navegando as tempestades do estresse cotidiano com resiliência estoica. Imagine-se diante de um dia repleto de desafios, prazos apertados e situações estressantes. O estresse cotidiano pode ser uma correnteza avassaladora, ameaçando arrastar-nos para a espiral da ansiedade. Contudo, a filosofia estoica oferece um farol nesses momentos turbulentos. Ao incorporarmos a resiliência estoica, não somos mais vítimas passivas do estresse, mas capitães habilidosos enfrentando as tempestades da vida. A visão estoica nos convida a encarar os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para cultivar a força interior. A prática de visualizar o estresse como uma tempestade passageira, algo temporário que pode ser enfrentado com coragem e firmeza, torna-se uma ferramenta poderosa. Assim, ao invés de sermos escravizados pelo estresse, transformamos essa energia desafiadora em uma fonte de crescimento e autotransformação. Sigamos adiante explorando como a resiliência estoica pode ser nossa aliada inabalável nas mais intensas tempestades cotidianas. Aprofundando na arte estoica da tranquilidade. À medida que avançamos em nossa odisseia pelo estoicismo, nos deparamos com a filosofia estoica como uma arte da tranquilidade. Imaginem um cenário em que a incerteza paira sobre o futuro, causando ansiedade e inquietação. Aqui, os estoicos nos incentivam a abraçar a prática da indiferença, ou apatia, em relação às coisas externas, entendendo que nossa verdadeira paz reside na esfera interna de nossa vontade. Em um exemplo prático, considerem a frustração que surge quando nossas expectativas não são atendidas. O estoico, ao invés de ser prisioneiro da insatisfação, encontra liberdade ao ajustar suas expectativas de acordo com a realidade. Isso não é resignação, mas sim a aceitação sábia de que nem sempre controlamos as circunstâncias, mas sempre controlamos nossa resposta a elas. A virtude da sabedoria estoica também emerge como uma luz guia em nossa jornada. Ao enfrentar dilemas éticos, como decidir entre o caminho fácil e o correto, os estoicos nos encorajam a buscar a verdadeira sabedoria, aquela que transcende convenções sociais e nos alinha com os princípios fundamentais. A prática constante da autorreflexão, uma pedra angular do estoicismo, aprimora nossa capacidade de discernir entre as emoções que nos servem e aquelas que nos prejudicam. Em um momento de desânimo, ao refletir sobre nossas próprias reações, somos capazes de identificar padrões comportamentais que podem ser ajustados para alcançar uma maior tranquilidade interior. A analogia do estoico como um capitão hábil em um oceano tempestuoso ganha uma dimensão mais profunda. Ele não apenas navega pelas ondas emocionais, mas também inspira sua tripulação a enfrentar os desafios com coragem e virtude. Assim, a prática estoica não é uma jornada solitária, mas uma busca pela excelência moral que ressoa em nossas interações com o mundo ao nosso redor. Ainda há mais a desvendar nas riquezas do estoicismo, na medida em que continuamos nossa exploração desses ensinamentos atemporais. Convido você a permanecer a bordo, pois nossa jornada para compreender e aplicar os princípios estoicos se desdobra em uma tapeçaria rica de autenticidade, liberdade emocional e sabedoria. Cultivando a gratidão estoica no jardim da liberdade emocional. Imaginemos um campo vasto e colorido, onde cada flor representa um momento precioso da vida. Na busca pela liberdade emocional, adentramos o jardim da gratidão estoica. Esta prática não é apenas reconhecer as flores, mas apreciá-las profundamente, mesmo aquelas que desabrocham em meio aos espinhos. A gratidão estoica transcende as circunstâncias externas,
convidando-nos a encontrar beleza mesmo nas adversidades. Ao cultivarmos essa prática, as correntes emocionais da insatisfação perdem sua força e nos tornamos senhores da nossa capacidade de apreciar a riqueza de cada momento. Assim, avancemos pelos caminhos desse jardim, explorando como a gratidão estoica não apenas enfeita a paisagem da vida, mas também se torna uma chave mestra para a liberdade emocional. Explorando as profundezas estoicas, navegando pelos mares da autotransformação. À medida que a brisa do estoicismo continua a encher nossas velas, nos aprofundamos nas águas mais profundas da autotransformação. Imaginem-se diante de um desafio pessoal, talvez uma falha que tenta arrastá-los para o abismo da autocrítica. Aqui, os ensinamentos estoicos nos guiam a ver as adversidades como oportunidades de crescimento, como o solo fértil onde a resiliência e a virtude podem florescer. Em um exemplo prático, consideremos o impacto de um revés profissional. O estoico, em vez de ser derrotado pela adversidade, enxerga nela uma chance de forjar sua resiliência. Compreende que a verdadeira maestria está em como respondemos às derrotas, transformando fracassos temporários em degraus para o sucesso duradouro. A filosofia estoica desafia-nos a transcender as dualidades do prazer e da dor, reconhecendo que a verdadeira satisfação não reside na busca incessante de prazeres efêmeros, mas na busca da excelência moral. Imaginem-se diante da tentação de um atalho ético para ganho pessoal. O estoico, ancorado em seus princípios, escolheria o caminho da integridade, reconhecendo que a verdadeira felicidade está intrinsecamente ligada à virtude. A prática do amor fati emerge como uma luz guia na escuridão das incertezas. Diante de eventos imprevisíveis, o estoico não apenas aceita, mas abraça a totalidade da experiência humana. Isso não é resignação passiva, mas uma postura ativa de aproveitar cada momento, mesmo os mais desafiadores, como oportunidades para crescimento e autodescoberta. A jornada estoica nos desafia a aprimorar nossa capacidade de discernir entre o trivial e o significativo. Ao contemplar a transitoriedade da vida, como as ondas que vêm e vão, o estoico cultiva um sentido mais profundo de apreciação pelos momentos presentes. Um estado de gratidão que transcende as vicissitudes do cotidiano. À medida que continuamos a explorar as profundezas desses ensinamentos intemporais, somos convidados a não apenas compreender intelectualmente, mas a incorporar ativamente os princípios do estoicismo em nossa existência diária. Esta é uma jornada rumo à maestria interior, onde cada desafio é uma oportunidade de forjar uma fortaleza emocional duradoura. Desvendando o poder da liberdade emocional, uma jornada estoica. Nossa odisseia começou com a indagação crucial: como parar de ser escravo das suas emoções? Essa pergunta ressoa como uma chamada à liberdade emocional, uma busca para transcender as amarras que muitas vezes nos prendem aos caprichos passageiros das emoções. Nesta jornada, ancoramos nossas reflexões na filosofia estoica, descobrindo um farol para iluminar o caminho. Ao contemplarmos o tumulto das emoções, comparando-as a correntes subterrâneas que moldam a complexa paisagem humana, a resposta à questão inicial começa a surgir. Visualizemos novamente a cena da discussão acalorada no trabalho, mas agora com um foco renovado. O estoico, consciente do poder dessas correntes emocionais, escolhe não ser levado por elas. Em vez disso, ao fazer uma pausa consciente, ele assume o controle, transformando impulsos raivosos em decisões ponderadas. No confronto com adversidades, como a mudança imprevista em um projeto, o estoico nos ensina a discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Este é o ponto de partida para romper as correntes emocionais que nos mantêm cativos. Em vez de sermos escravizados pela frustração, o estoico escolhe aceitar o inevitável,
transformando desafios em oportunidades de crescimento. Ao praticarmos a atenção plena estoica, observamos a ira ou a ansiedade como espectadores, não como marionetes. Este é o momento em que as emoções, ao invés de serem comandantes, se tornam conselheiras. A liberdade emocional começa quando aprendemos a entender e escolher conscientemente nossas respostas emocionais. Conforme nossa narrativa se desenrola, o estoicismo emerge como um guia, capacitando-nos a não apenas navegar nas águas turbulentas das emoções, mas a transformá-las em aliadas conscientes. A liberdade, então, não é uma fuga das emoções, mas uma maestria sobre como respondemos a elas. Esta é uma jornada contínua, uma exploração mais profunda em busca da liberdade emocional através da filosofia estoica. O destino ainda está além do horizonte, onde mais insights e descobertas aguardam. Continuemos nossa busca pela autenticidade, serenidade e domínio sobre as correntes emocionais, navegando nas águas do autoconhecimento estoico. Visualize-se em um barco navegando por um rio de autoconhecimento, onde as correntes emocionais são os remos que impulsionam sua jornada interior. No âmago da liberdade emocional, o autoconhecimento estoico emerge como um guia sábio. Ao mergulhar nas águas profundas do entendimento de si mesmo, percebemos que as emoções são como as marés, revelando as profundezas do nosso ser. O estoico, ao se conhecer profundamente, compreende as origens das suas reações emocionais, permitindo-lhe guiar conscientemente o leme da sua própria navegação emocional. Esta prática não apenas nos liberta das correntes desconhecidas, mas também nos dá a sabedoria para escolher conscientemente o curso da nossa jornada. Avancemos então pelas águas do autoconhecimento estoico, desvendando os segredos do nosso interior e fortalecendo nossa mestria sobre as emoções. Navegando rumo à liberdade interior. Em nossa odisseia pela liberdade emocional guiada pelos princípios estoicos, encontramos um tesouro de sabedoria para transcender as correntes que nos mantêm presos aos caprichos passageiros das emoções. Ao nos depararmos com a pergunta inicial, como parar de ser escravo das suas emoções, mergulhamos fundo nas águas da autodescoberta, guiados pelos ensinamentos sábios dos estoicos. Nossa jornada começou reconhecendo as emoções como correntes subterrâneas que moldam a paisagem da experiência humana. Vimos como, quando canalizadas conscientemente, essas emoções podem enriquecer nossas vidas, mas quando permitimos que assumam o controle sem restrições, corremos o risco de nos tornarmos escravos de impulsos passageiros. A filosofia estoica emergiu como um farol, iluminando o caminho para a liberdade emocional. Ao aplicarmos os princípios estoicos na cena da discussão acalorada no trabalho ou diante de desafios inesperados em nossos projetos, aprendemos a fazer uma pausa consciente. Nesse momento, não somos meros espectadores das nossas emoções, mas verdadeiros capitães, escolhendo como responder às ondas emocionais. Descobrimos a arte de discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está, aceitando o inevitável e transformando desafios em oportunidades de crescimento. A atenção plena estoica tornou-se uma ferramenta valiosa, permitindo-nos observar nossas próprias respostas emocionais sem sermos arrastados por elas. Assim, as emoções deixam de ser comandantes e se tornam conselheiras, orientando-nos na busca da excelência moral. Em nossa exploração das profundezas do estoicismo, navegamos pelas águas da autotransformação. Enfrentamos dilemas éticos com coragem moral. Abraçamos a indiferença às circunstâncias externas e praticamos a premeditação dos males para fortalecer a mente diante dos desafios iminentes. Contudo, nossa jornada está longe de terminar. Continuamos a explorar as vastidões deste oceano de sabedoria,
descobrindo novas facetas da liberdade emocional. Este é um convite para cada um de vocês, espectadores, a se unirem a nós nessa busca constante por autenticidade, serenidade e domínio sobre as correntes emocionais. Se estas reflexões ressoaram com você, convido-o a se inscrever no canal, a deixar seu gostei e a compartilhar suas próprias experiências nos comentários. Juntos, continuaremos nossa jornada, guiados pela luz estoica, em direção a um horizonte onde a liberdade emocional se torna não apenas um destino, mas a própria essência de uma vida vivida com plenitude. Agradeço por sua companhia nesta extraordinária odisseia da alma. Até a próxima, companheiros de jornada.